Olá, alunos EBEG, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de atualização do processo penal, especialmente relacionado às atualizações, às novidades, às polêmicas trazidas pela Lei 13.964 do finalzinho do ano passado de 2019, a famosa Lei Anticrime ou pacote ou pacotão anticrime. A partir da edição dessa lei, muitos estudiosos do processo penal chegam ao ponto de dizer que nós temos, a partir da sua vigência no próximo dia 23 de janeiro de 2020, efetivamente um novo Código de Processo Penal. Particularmente, eu não comungo dessa opinião, mas indubitavelmente teremos, de fato, uma mudança drástica em diversos institutos e, sobretudo, a partir de uma nova perspectiva que se surge, solidificando, fortalecendo a ideia e a consistência acusatória do sistema processual penal brasileiro. Se há muito a gente vem afirmando que a opção realizada pelo Constituinte em 1988 em relação ao processo penal foi de erigir essa ideia a partir de um sistema acusatório, indubitavelmente a Lei 13.964 veio a corroborar com essa perspectiva e mais, contribuir para um passo adiante nessa consolidação do sistema acusatório. Pessoal, vocês sabem muito bem que a opção de realizar esse curso gratuito, ele tem a perspectiva, ou a opção ela tem a perspectiva de contribuir na formação e no caminhar processual penal dos senhores e das senhoras que muito me honram em ter aceito ou anuído a essa proposta. Conforme eu já venho batendo e informando há algum tempo, a ideia de fazer essa divulgação ela parte de uma premissa que foi: eu já tinha concluído o meu livro de processo penal, que vai ser publicado, já está na iminência de sua publicação pela editora Juspodium, no dia 22 de dezembro de 2019, e estava pronto para curtir um período de fériasinha de 10 dias. Só que no dia 24 de dezembro, justamente no dia de Natal, adveio uma edição extra do DOU, do Diário Oficial da União, trazendo a publicação efetiva da Lei 13.964. Se vocês não se recordam, esse projeto ou pacote anticrime, ele tramitou na Câmara dos Deputados por 10 meses e no Senado se esperava um período similar. Só que em cerca de uma semana houve um acordo entre os parlamentares, entre os senadores, e se aprovou absolutamente da forma como veio da Câmara dos Deputados, em uma semana. Daí porque houve a suspensão das minhas férias e é claro que para atualizar o livro, que vai sair 100% atualizado, e presta atenção aqui, o que é importante, eu já vinha estudando esses temas desde a discussão lá na Câmara dos Deputados, mas tive que orquestrar e organizar o estudo objetivamente para atualizar o material. E aí vários alunos vinham pedindo: Pedro, faz um curso de atualização, faz um curso de atualização. E eu disse: olha, e aqui eu estou sendo 100% honesto, eu também estava na iminência de, além de lançar um livro, lançar o meu curso de processo penal completo, com mais de 80 aulas, começando desde o básico até o nível de questionamentos mais profundos, trazendo uma série de reflexões e posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, com um olhar crítico e modulado para concursos da magistratura, da defensoria, de delegado de polícia, de Ministério Público, enfim, uma preparação completa. E aí o que é que eu resolvi? Vou ofertar um curso gratuito, com inscrições limitadas, e a procura foi enorme, o que muito me honra e aumenta a minha responsabilidade. Eu agradeço aqui
com todo o coração e sinceridade, mas além disso, eu preciso informar que ao final da nossa quarta aula, eu vou, e aí eu destaco ao longo do curso, lançar o meu curso de processo penal absolutamente completo e com uma surpresa especial para você que está fazendo esse curso. Beleza? Mas essa proposta aqui que a gente começa hoje, ela é 100% gratuita. E a última observação, infelizmente, a gente não tem a possibilidade de abordar absolutamente todas as novidades da Lei Anticrime, da Lei 13.964 de 19. Por quê? Porque essa lei trouxe alterações no Código de Processo Penal, na legislação processual penal extravagante, na legislação penal extravagante, no Código Penal brasileiro, na Lei de Execuções. É imensa. O impacto dessas alterações é intenso e profundo em todas as áreas do âmbito criminal. Quem me segue nas redes sociais sabe que em pílulas e em doses homeopáticas eu venho comentando todas as alterações de maneira o mais crítica possível, pensando sempre com a cabeça do examinador e como as novidades podem cair na sua prova. Contudo, o foco aqui das nossas 3 ou 4 aulas dentro desse curso serão as novidades, ao menos as principais novidades trazidas pelo legislador no Código de Processo Penal, com reflexos no âmbito processual penal. Beleza? Lembrando que a gente não vai conseguir ver e discutir de maneira tão profunda todas as novidades, claro, mas todas elas serão de maneira mais aprofundadamente observadas, analisadas e questionadas no nosso curso completo de processo penal. Feita toda essa introdução, destacando que o foco, portanto, das nossas aulas, nossas 3 ou 4 aulas, provavelmente 4 aulas, será as novidades enxertadas no ordenamento jurídico processual penal pela Lei 13.964 de 2019, a gente passa a efetivamente observar essas novidades. E iniciaremos pela figura mais importante, tanto sob a perspectiva prática, tanto sob a perspectiva doutrinária, também sob a perspectiva de polêmicas e novidades interessantes, além de potenciais interpretações e reflexos com consequências objetivamente práticas na estruturação e em dispositivos específicos do Código de Processo Penal, que é, claro, a figura do juiz de garantias. Nós dedicaremos mais do que esse primeiro encontro para analisar o juiz de garantias, adentrando com certeza, no nosso segundo encontro. Mas o foco fundamental vai ser o juiz de garantias. Nas outras aulas a gente aprofunda, claro, sem deixar de analisar criticamente outros institutos. Mas vocês perceberão que o juiz de garantias, ele é muito importante. Ainda mais, pessoal, hoje eu estou gravando, aqui a gente não engana, é sexta-feira, dia 17 de janeiro, acho que é 17, 16 ou 17, mas 17 de janeiro de 2020. E na última terça-feira, dia 15 de janeiro, o ministro Dias Toffoli, do presidente do Supremo Tribunal Federal, na competência regimental que lhe é atribuída no artigo 13, inciso 8º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedeu monocraticamente a medida cautelar que suspendeu a implantação do juiz de garantias. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Porque se o primeiro ponto seria o juiz de garantias, antes a gente só precisa fazer uma exposição preliminar, conforme eu tive o cuidado, inclusive, de inserir no meu livro. Porque lá atrás, quando eu comentei logo no início da aula, eu disse que a Lei 13.964 de 19, ela passaria a viger no próximo dia 23 de janeiro, salvo melhor juízo, uma quinta-feira. Mas presta atenção que a gente precisa entender o porquê disso. E eu fiz essa tabelinha para a gente compreender a vigência dessa lei.
Percebam aqui que o artigo 20 da 13.964, ela diz que esta lei, a lei anticrime, entra em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial. E se você bem prestou atenção, eu disse que a publicação oficial com as respectivas sanções e vetos ao projeto de lei aprovado no trâmite bicameral na Câmara dos Deputados e no Senado Federal foi numa edição extraordinária do Diário Oficial da União, publicada, veiculada no dia de véspera de Natal, no dia 24 de dezembro de 2019. Então, a partir da leitura do artigo 20, indicando que a lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação oficial e somada à minha informação de que essa publicação oficial se deu em dia 24/12, esse foi o dia da publicação. Esse é o marco de contagem estampado no artigo 20. Mas aí você vai dizer, Pedro, eu incluo esse dia 24, eu excluo, quando é que eu começo? Eu conto como um prazo processual, eu conto como um prazo de direito material? Pessoal, presta atenção. Quando a gente está falando de contagem prazal, é uma coisa, aí a gente tem aquela regra, no processo a gente não inclui o dia de começo, passa a iniciar no dia subsequente e inclui o dia de final, e a lógica inversa no direito material. Mas aqui eu não estou falando de prazo material ou prazo processual, o que eu estou falando é de prazo de vigência de norma. Então a perspectiva, ou pelo menos a base normativa de contagem é diversa, não é fulcrada no CPP e tampouco no Código Penal. E aí você me pergunta, Pedro, e onde é que é baseada essa norma? Até porque, pessoal, antes de aprofundar, como é que a gente faria de dizer, as normas de direito processual penal vão ter uma contagem de vigência de tal modo e a de direito material de outro modo? É de vigência, não é de contagem prazal, beleza? Fica atento aí. Mas a solução, ela nos é dada, pessoal, pela Lei Complementar 95 de 98. Não se assuste se você nunca ouviu falar dessa lei complementar. Pouca gente estuda ela e eu, particularmente, só fui conhecê-la já há alguns anos depois de formado. Já era defensor público e já estudava de maneira mais profunda para me aperfeiçoar como professor. E aí, de processo penal e de legislação penal especial. E aí, sempre estudando especificamente essa questão de aplicação e vigência de normas, eu me deparei justamente com essa Lei Complementar 95. E o seu artigo 8º, presta atenção no que ele diz. A vigência de lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula, abre aspas, entre em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Rapidamente um comentário sobre esse caput. Perceba que é possível, e você já deve ter se deparado com algumas leis e novidades normativas, com a indicação de que essa lei, esse ato normativo, entra em vigor na data de sua publicação. Isso pode perfeitamente. Seria possível colocar a vigência na data da publicação em relação à Lei 13.964? Não, pessoal. Por quê? Porque conforme o próprio caput do artigo 8º da Lei Complementar 95 indica, essa possibilidade ela é reservada para os atos normativos com pequena repercussão, que longe está de ser efetivamente esse artigo 20. Aliás, essa Lei 13.964, a Lei Anticrime. Na verdade, o artigo 20 ele é extremamente criticado e a gente vai ver que já tem repercussão jurisprudencial isso, porque 30 dias para a vigência de uma norma que traz tantos impactos, tantas controvérsias e num processo legislativo ultra rápido, sobretudo na segunda fase, é muito irrazoável, ao menos na minha opinião.
De toda forma, a opção do legislador foi 30 dias de vigência. E aí, sabendo disso, a gente continua na dúvida, como é que se dá essa contagem? E a contagem ela é regrada justamente, pessoal, pelo parágrafo 1º do artigo 8º, que diz na tela: a contagem do prazo para a entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância, que é o artigo 20, 30 dias a vacância, a vacatio legis, far-se-á com a inclusão da data de publicação, ou seja, o dia 24 de dezembro vai ser o nosso primeiro dia de contagem e também do último, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Pessoal, aqui fica tranquilo e aí vai para o esqueminha aí. Quando é que se deu a publicação? Dia 24/12. Conta como primeiro dia, sim, porque o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 95 assim impõe. E aí a gente vai contando. O 30º dia, que entra também na contagem pelo mesmo mandamento legal, é o dia 22 de janeiro de 2020. Se a vigência se inicia no dia subsequente, indubitavelmente a gente vai ter a vigência da Lei 13.964 de 2019 a partir do dia 23 de janeiro, próxima semana, já disse, estou gravando no dia 17 de janeiro desse ano de 2020, e aí a gente já precisa ficar com os cuidados redobrados. Bacana? Compreendido isso, vamos estudar o juiz de garantias. Doutor, doutora, conforme eu disse, apesar da Lei 13.964 trazer uma infinidade de novidades impactantes e polêmicas e avanços sob a perspectiva jurisprudencial e doutrinária e também na visão deste professor, sem dúvida alguma, o juiz de garantias é aquela norma no âmbito processual penal de maior impacto, de maior polêmica, que mais vem sendo discutida e talvez com maior reflexo ou potencial de reflexo no nosso processo penal. Então, o juiz de garantias, ele veio, o objetivo fundamental dele foi o quê? A partir de sua vigência, a partir de sua aplicação, a gente passa a ter duas figuras objetivamente definidas no âmbito do Poder Judiciário. Você sabe tão bem quanto eu que a persecução penal ela é subdividida em dois braços. O braço investigativo ou investigatório ou administrativo e o braço judicial ou processual. O braço investigativo, como o próprio nome diz, é no âmbito da investigação. O que é que ocorria tradicionalmente? Porque você sabe que, não obstante a investigação criminal ser gerenciada ou pela autoridade policial ou pelo membro do Ministério Público ou alguma outra estrutura investigativa, algumas medidas elas estão inseridas naquilo que Canotilho já apontava como cláusula de reserva de jurisdição. Então vamos imaginar que você, delegado, está investigando um suposto delito e se vê na necessidade de realizar uma interceptação telefônica. Você pode realizar essa interceptação telefônica diretamente? Não. Por quê? Porque a interceptação telefônica está regrada à luz da Lei 9296 de 96 e está inserida no contexto da cláusula de reserva de jurisdição. É dizer, portanto, que para que essa medida investigativa ou meio de obtenção de prova seja realizado, revela-se imprescindível uma ordem judicial. Bacana. Só que o que é que acontece? Essa ordem judicial, claro, ela é decretada por uma autoridade judiciária. Só que no sistema até então vigente, esse juiz que decreta essa ordem de interceptação telefônica passa a ser prevento ou passava a ser prevento na fase de investigação para julgar eventual futura ação penal. Vamos imaginar que esse delegado, ao invés da interceptação telefônica ou posteriormente à interceptação telefônica, ele viesse a representar por uma prisão preventiva. O juiz que analisaria
os requisitos e pressupostos lá da preventiva entre 310 e 312, 313 do CPP, Código de Processo Penal, seria o mesmo que sentenciaria e presidiria a instrução previamente em caso de eventual processo, de eventual denúncia, de eventual ação penal proposta em face desse investigado. E nessa construção, a doutrina já vinha apontando que essa ideia geraria ou tornaria vulnerável justamente a imparcialidade do julgador. Essa construção, pessoal, veio justamente há muito tempo, e isso é discutido já desde lá atrás, mais efetivamente desde 2010, 2011, com o PLS 156 no Senado Federal, que eu tive oportunidade de, lá no Senado, contribuir para a discussão, já fui lá discutir, passei minha opinião lá atrás, mas aquele código ou projeto de Código de Processo Penal está dormindo lá agora na Câmara dos Deputados. Só que o juiz de garantias ele foi inserido aqui na lei anticrime. E aí a perspectiva, pessoal, é que ele contribuiu para a vertebração acusatória do processo penal. Como assim, Pedro? Eu adoro essa expressão, eu utilizo inclusive lá no meu livro, porque eu acho que ela nos ajuda e nos auxilia a compreender. Antes, uma observação. Pessoal, eu vou tecer críticas, claro, à figura do juiz de garantias, eu sou favorável, mas o meu objetivo aqui não é convencer os senhores ou as senhoras de isso é bacana ou isso não é bacana. O meu interesse aqui, além de atualizar vocês, é justamente trabalhar e explicar a novidade, trazer elementos de análise crítica, a gente deixa para depois, mas eu vou trazer sim as principais críticas que são feitas a essa ideia do juiz de garantias. Mas essa vertebração acusatória, retomando o raciocínio, ela se estrutura ou ela se calca na tríplice base desse tipo de sistema, delineado já na Constituição Federal e corroborado com essa lei 13.964. Por quê? Porque se estrutura o sistema acusatório em 3 vértices. Quais são? Claro, a divisão de funções dentro do processo penal, o estado acusação ou lado da acusação, o estado defesa ou lado da defesa e o estado juiz ou julgador. Alguns ainda acrescentam aí o estado de investigação, mas sobretudo nessas 3 situações, essas 3 figuras elas precisam ser segmentadas, separadas. Não é razoável que haja concentração de funções dentro do sistema acusatório e de maneira objetiva não é razoável que o juiz possa investigar, ou melhor, possa atuar de maneira similar ao estado de acusação, porque haveria uma confusão e tornaria vulnerável, tá quase não saindo, né? Tornaria vulnerável o sistema acusatório. O outro braço é a gestão da prova. A gestão da prova deve ser concentrada nas partes. O juiz deve se manter equidistante e não deve descer da sua posição de imparcialidade para produzir provas, porque uma vez que ele oficiosamente passa a produzir provas, ele se revela tendencialmente, humanamente comprometido com alguma das versões antes de fazer de fato o momento do seu juízo de valor. E o último, claro, vértice está ligado ou é a ligação de todos esses outros, que é a imparcialidade do julgador. Essa não pode se abrir mão e uma vez restado fragilizada essa imparcialidade, a gente fragiliza o próprio sistema acusatório. A ideia de fortalecer o sistema acusatório a partir de reformas normativas e processuais penais, ela está estampada em toda a América Latina. A gente tem Código de Processo Penal no México, Código de Processo Penal novo no Uruguai, Código de Processo Penal novo no Paraguai, um excelente código, inclusive, novidades na Argentina, novidades no Chile nos últimos 10 anos. Então, o Brasil, sob essa perspectiva acusatória, estava bastante atrasado, ainda está, mas já houve um avanço significativo. Cuidado, pessoal, por quê? Porque essa tendência de reformas
no sistema acusatório já é evidenciada na América Latina. Você só tem que tomar um cuidado na hora da sua prova, na hora da sua argumentação, com uma afirmação que eu tenho visto muita gente escrevendo por aí, que o juiz de garantias, na opção feita pelo legislador, ele repousa a estruturação como parâmetro nas legislações e nas decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o TEDH. A gente vai ver que não é muito bem assim na próxima aula, que eu vou trazer alguns precedentes do Tribunal Europeu de Direitos do Homem. Mas é mais seguro a gente indicar a experiência já consolidada de reforma da estruturação acusatória e, em alguns lugares, de figuras similares ao juiz de garantias adotado aqui no Brasil, no contexto processual penal normativo da América Latina. É bem verdade, pessoal, presta atenção aqui, que esse juiz de garantias, era para eu ter falado antes, mas eu vou falar agora, ele tem uma coisa, ele está regulamentado nos artigos 3º-A até o 3º-F, 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F, beleza? Só que hoje, 17 de janeiro, no último dia 15 de janeiro, terça-feira, o ministro Dias Toffoli, ele, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, considerando o recesso, as férias forenses, as férias do Poder Judiciário, regimentalmente regradas, ele passa a ter competência para decidir as questões consideradas urgentes. Então foram manejadas 3 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando, dentre outras coisas, o próprio juiz de garantias. Eu estou falando das ações diretas de constitucionalidade 6298, 6299 e 6300, 6298, 6299 e 6300. E por que elas são importantes? Porque nesse dia 15 de janeiro, pessoal, o que é que aconteceu? Essa decisão, dentre outras coisas, optou por suspender a aplicação do juiz de garantias. Presta atenção, o ministro Toffoli não disse que o juiz de garantias seria inconstitucional. Em rápida análise, ele ratificou, na opinião dele, monocrática, a constitucionalidade dessa nova figura, e só que ponderou que 30 dias de vacatio legis era inviável para você solidificar e implementar essa figura que altera, de fato, muita coisa no procedimento penal, processual penal. E aí o que é que ele fez? Ele disse, opa, está suspenso inicialmente por 180 dias. Ele suspendeu o artigo 3º-B, C, D, E e F. Deixou vigente o artigo 3º, aplicável o artigo 3º-A. E aí a gente vai fazer algumas ponderações. Mas presta atenção que o ministro ele não afetou a presunção de constitucionalidade dessa legislação, dessa figura do juiz de garantias. Antes, o contrário, ele ratificou. Agora, ainda nessa decisão, ele conferiu interpretação conforme a Constituição, para aí sim criar, na visão dele, 4 exceções. A gente vai ver lá na frente nas aulas que a lei só excepcionou de maneira expressa a figura do juiz de garantias em relação às infrações de menor potencial ofensivo. Dito de outro modo, apenas em relação ao procedimento comum sumaríssimo, regrado pela Lei 9.099 de 95. Só que nessa decisão, o ministro Dias Toffoli, e eu particularmente não concordo, mas a gente não é o momento da gente aprofundar, ele criou, ou ele apontou, a partir de, isso sim, de uma interpretação conforme a Constituição, mais 4 exceções. E quais são elas? A primeira é legal, infração de menor potencial ofensivo. A segunda, nos casos de competência originária, procedimentos regrados pela Lei 8038 de 90, que tramitam em órgãos colegiados, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal e Tribunais Superiores. A segunda exceção trazida na decisão
do ministro Dias Toffoli é justamente nos casos de competência do tribunal do júri, em que o veredito é exarado por um órgão colegiado, que é o Conselho de Sentença. A terceira, e sem dúvida alguma mais polêmica exceção, é justamente nos casos de crime praticado ou infração penal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos casos, claro, da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. E, por fim, nos casos considerando a peculiaridade estrutural e procedimental envolvendo a competência para julgamento de crimes eleitorais da Justiça Eleitoral. Bacana, lá na frente a gente aprofunda isso. Voltando à lógica, perceba que a ideia por trás do juiz de garantias era conferir um passo além para proteger aquele vértice mais importante, que é a imparcialidade do julgador. Os tribunais superiores já tinham demonstrado uma preocupação com essa imparcialidade quando reputaram inconstitucional a figura do juiz investigador. Cuidado! Juiz de garantia, ele não pode se confundir com o juiz investigador. O juiz investigador é, por exemplo, aquela figura prevista antigamente, acho que no artigo 3º da Lei 9.034 de 95, a antiga Lei de Organizações Criminosas, quando o legislador autorizava o juiz diretamente, sem requerimento, sem provocação, ele diretamente ir atrás e produzir provas nessas situações, e isso não com grau de excepcionalidade, como regra naquela legislação. Isso foi julgado pelo Supremo e disse, olha, esse juiz investigador, ele não é compatível com o sistema acusatório. E a partir dessa ideia, o que é que a doutrina construiu? A doutrina, e aqui eu falo, por exemplo, do professor Geraldo Prado, do professor Auri Lopes Júnior, dentre outros, a ideia de quadros mentais paranoicos. Ah, Pedro, que danado é isso? Isso cai em prova, então presta atenção. O que é que essa doutrina fala de quadros mentais paranoicos? É justamente quando o juiz ele desce do seu patamar de imparcialidade e passa a se comprometer com uma determinada versão. Então a ideia básica é aquela, olha, no sistema acusatório a gente precisa de um juiz imparcial. A partir do momento que o sistema jurídico processual admite, por exemplo, a investigação ou, trazendo para a nossa realidade, a propositura ou a determinação de produção probatória de ofício pelo magistrado, inclusive na fase investigativa, a gente passa a abrir uma perspectiva ou uma possibilidade de que, presta atenção aqui, que o juiz compre uma versão, se afeiçoe àquela versão como todo e qualquer ser humano, e a partir daí ele fique psicologicamente comprometido e, ao orientar oficiosamente a produção probatória, ele busca a confirmação daquela tese previamente convencida por ele, ou que o convenceu. Entenderam? Que destoa, claro, da figura de um juiz imparcial. É justamente isso que é um quadro mental paranoico se cair na sua prova, como já aconteceu. É o juiz que se compromete previamente com uma ideia e vai descendo da sua posição de imparcialidade, desce para produzir prova que venha procurar confirmação probatória daquela tese inicialmente já estampada na sua mente, no seu cérebro, no seu convencimento. Beleza? Esse quadro mental paranoico já foi perguntado também como, e isso eu odeio mais nomenclatura em prova de concurso público, é questão de sobrevivência, síndrome de Dom Casmurro. Isso aqui é chato, mas eu não sei se vocês gostam, eu gosto de literatura. Para mim, particularmente, o maior autor brasileiro é, de fato, Machado de Assis. E Machado de Assis tem um livro aí, clássico, chamado Dom Casmurro, que basicamente envolve um suposto triângulo amoroso.
Tem Bentinho, o personagem principal, que é apaixonado e namorado noivo da Capitu, e eles têm um amigo, Escobar, e Bentinho se convence que Capitu trai ele com Escobar. Isso no livro não fica claro, não estou dando spoiler não, mas você não tem a certeza se ele traiu ou não, mas que Bentinho ele tem essa convicção e sai ao longo do livro buscando evidências para corroborar aquela mentalidade ou aquela tese já previamente estabelecida. Daí o paralelo, Bentinho estaria sofrendo de um quadro mental paranoico se ele fosse juiz, no exemplo doutrinário, ou síndrome de Dom Casmurro. Bacana? Beleza? Então essa é a ideia. O juiz de garantias visa justamente a evitar esse prévio comprometimento. E aí você pode estar dizendo, olha Pedro, mas não tem embasamento algum. Perceba, você pode até discordar, e eu respeito sempre quem discorda, sobretudo quem discorda com fundamento. Longe estou aqui e em qualquer outro lugar de querer ser o dono da verdade. Mas, a partir do momento que esse juiz de garantias ele foi aprovado e goza de presunção de constitucionalidade, eu preciso te passar alguns fundamentos que reputo importante. E para a preparação jurídica, para concurso ou para atualização, é interessante saber que essa opinião ela não é criada à torta e à direita. Existe, e na minha opinião, indubitavelmente, se trata de um dos maiores penalistas da modernidade, um cara alemão chamado Schumann. E Schumann, ele tem muita importância porque ele é reverenciado, inclusive, por Klaus Roxin. E Roxin, sem dúvida alguma, também que está aí no Olimpo dos penalistas mundiais e internacionais, ele foi orientador do Schumann. E o Schumann, em várias passagens, inclusive em um livro específico, que me foge o nome, ele trata da ideia da questão do comprometimento da imparcialidade, dizendo que existem várias pesquisas, entrevistas e simulações realizadas com juízes e promotores, confirmando que aqueles que atuam na fase investigatória, se mantiverem atuando posteriormente na fase judicial, eles estão comprometidos psicologicamente, e isso é natural, isso é humano. Só que o juiz de garantias visa evitar, ou pelo menos dificultar que isso aconteça. E ele mostra, o Schumann, no seu livro, justamente que a ideia do comprometimento é que a partir daquela ideia mentalmente estipulada pelo operador do direito, e no que nos interessa pelo julgador, passa efetivamente ao quê? Passa efetivamente a estabelecer a ideia e o propósito probatório com o viés de confirmação daquela perspectiva. É o que, por exemplo, Ricardo Jacobsen ou Flávio Pereira chamam de efeito confirmatório, ou, na doutrina internacional, confirmation bias. O que é isso? Justamente um reflexo, de certa forma, do quadro mental paranoico. Eu tenho uma tese pré-estabelecida e, a partir desse momento, a minha preocupação é descer ao plano probatório e investigativo para confirmar aquela tese. E entenda, dentro de um sistema acusatório, é até compreensível que isso se enxergue no órgão acusatório. Por quê? Porque o órgão acusatório, essencialmente, apesar de opiniões diversas, ele não é, em essência, um órgão imparcial. Assim como a defesa não é, essencialmente, um órgão imparcial. Ser imparcial ou não dentro do sistema acusatório não reflete absolutamente nada, não influencia em absolutamente nada. Mas o julgador não. O julgador precisa ser imparcial. Por quê? Porque se assim não o for, nós estaríamos fragilizando a própria essência acusatória. E é a partir desse contexto que nós temos o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 13.964, que diz: o processo penal terá estrutura acusatória. Ou seja, aquilo que a doutrina já extraía do texto constitucional de 1988 está sendo finalmente, e às claras, confirmado e corroborado pela legislação infraconstitucional.
E acresce ainda que são vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então perceba, mais uma vez, e em especial essa segunda parte, fica muito claro que a essência é garantir a estrutura acusatória do processo penal e impedir que o juiz desça da sua postura e posição de imparcialidade e passe a atuar de maneira ativa no processo investigatório ou mesmo na atuação probatória na fase judicial. Beleza? Tranquilo? Ressalvando, Pedro, e aquela medida cautelar lá deferida pelo ministro Toffoli nas ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299 e 6300? Não atingiu o artigo 3º-A. Então, esse dispositivo que eu acabei de ler, ele está plenamente vigente a partir do próximo dia 23 de janeiro de 2020. Beleza? Só que a partir dessa compreensão, a gente já pode antever algumas polêmicas. A gente já vem estudando e eu lembro, olha, pessoal, como é que você sabe, Pedro? Isso aí é do dia 24 de dezembro e você já está trazendo um monte de citação, de doutrina, de polêmica. Pessoal, figura do juiz de garantias, repito, e eu já venho estudando ele há muito tempo, especificamente, mas ele é debatido lá atrás, desde 2010, 2011, no PLS 156. Então não é algo novo, é algo novo no ordenamento, mas a discussão é antiga. E a partir da estruturação desse artigo 3º-A, que impede a atuação na fase investigativa do juiz oficiosamente e também a substituição na atuação típica do órgão de acusação, ele traz alguns reflexos importantes, que a gente vai precisar acompanhar a consolidação doutrinária e jurisprudencial, mas que a gente precisa refletir um pouco. Por exemplo, o artigo 156 do Código de Processo Penal, muito polêmico, já no âmbito doutrinário e jurisprudencial, mas que ganha um novo capítulo indubitavelmente. Presta atenção aqui. O artigo 156 fala, olha, a distribuição do ônus da prova obedece da seguinte maneira. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, ou seja, aqui abre uma possibilidade de produção probatória oficiosa por parte do juiz. Isso é possível, pessoal, pelo sistema acusatório, ao menos em tese, não é possível. Por quê? Porque é isso que o artigo 3º-A aponta. No artigo 156, primeiro, isso é ainda mais gritante. Por quê? Porque ele autoriza que o juiz oficiosamente ordene antes de iniciar a ação penal, ou seja, na fase de investigação, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Ora, esse artigo 156, inciso 1º, ele é, sem sombra de dúvidas, algo que ataca frontalmente a previsão do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, por mim lido com vocês. A dúvida que se põe é esse artigo 156, inciso 1º, ele foi ou não revogado pela lei anticrime? Expressamente, o legislador nada falou. Particularmente, eu entendo que houve revogação tácita, mas sem o menor questionamento, haverá também, já há corrente que diz não. O legislador criou a regra e, em regra, o juiz não pode atuar oficiosamente na fase investigativa. Só que, em homenagem ao princípio hermenêutico da especialidade, aqui nós temos uma exceção. Não enxergo dessa maneira, mas precisaremos aguardar. Vale salientar que mesmo antes da lei anticrime, esse inciso 1º do artigo 156 já era muito questionado e, arrisco-me a dizer, apontado como inconstitucional pela maior parte da doutrina. É bem verdade que os ministros do Supremo Tribunal Federal não julgaram de maneira definitiva essa compreensão, daí porque ele ostenta a presunção de constitucionalidade. Contudo, fique esperto, por quê? Porque é possível que esse inciso específico tenha sido revogado tacitamente pelo artigo 3º-A do Código de Processo Penal,
pela Lei 13.964 de 19. O inciso 2º também haverá quem diga que ele foi revogado tacitamente. Aqui, apesar de eu ser simpático a essa ideia, é muito mais difícil. Por quê? Porque aqui a determinação no curso da instrução processual, ou seja, já na fase processual, de realização de diligências oficiosas, oficialmente, para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Aqui, como se trata de uma atuação subsidiária, complementar e não como protagonista do jogo probatório, a tendência é que se aponte como não revogado sequer tacitamente. Mas, claro, há doutrinadores de renome que advogam a ideia contrária. Por quê? Porque essa atuação para dirimir dúvidas sobre ponto relevante deve recair efetivamente sobre a acusação. Porque se há dúvida em relação a ponto relevante, por exemplo, vinculados à autoria e à materialidade ou à materialidade delitiva, o próprio regramento do processo penal aponta que o caminho deveria ser a absolvição. Por quê? Porque a dúvida milita em favor do acusado e não a dúvida milita em favor da atuação proativa do magistrado. De toda forma, repito, particularmente acho que temos uma grande possibilidade de revogação tácita do artigo 156, inciso 1º, mas não desse artigo 156, inciso 2º. Bacana, tranquilo. Pedro, mas e aí? O que é que eu boto quando cair na prova? Em provas objetivas, pessoal, se isso cair hoje, eu não trataria como revogação tácita. Por quê? Porque não temos decisão específica, as normas dos tribunais superiores sobre isso, as normas gozam de presunção de constitucionalidade e não temos sequer uma doutrina consolidada nesse caminho, já que as discussões ainda são embrionárias e incipientes. Outro dispositivo que também vem sendo potencialmente atingido é justamente o artigo 212. São vários, tá? O 385, 209, mas eu vou citar só esses dois. Aqui tem um artigo relativamente recente dos professores Alexandre Moraes da Rosa e Auri Lopes, indicando que esse dispositivo também seria revogado tacitamente. Por quê? Porque o parágrafo único ele estrutura o desenho de oitiva de testemunha. E o parágrafo único dele coloca que sobre os pontos não esclarecidos o juiz pode complementar a inquirição. De acordo com esses autores, analisando inclusive as lições de Goldschmidt, a ideia da distribuição do ônus da carga probatória no processo penal não é distribuído entre as partes, mas sim integralmente sobre a acusação. Faço uma advertência aqui. Essa é a posição minoritária sobre ônus da prova. Eu aprofundo isso no nosso curso de processo penal, mas já dá para antecipar. Majoritariamente, à luz do caput do artigo 156 por nós lido, o que é que acontece? Acontece que a carga probatória, o ônus probatório, recai sobre aquele que fizer a alegação. Tem outras peculiaridades, mas no curso a gente estuda de maneira mais profunda. Essa ideia de Goldsmith, abraçada, agasalhada por Alexandre Moraes da Rosa, por exemplo, conforme eu havia dito, ela é minoritária. Mas a partir dessa inteligência, ele diz assim, olha, se a carga probatória é do Ministério Público, é da acusação, é da parte ativa, o que é que a gente vai ter? É que um juiz, para se manter equidistante, ele não pode descer oficiosamente na produção probatória, sequer de maneira subsidiária ou complementar. Repito, a partir e respeito a essa opinião, mas particularmente entendo que, ao menos em curto, médio prazo, essa tese não tem força suficiente para vingar. Repito, acho que é possível, dentre esses artigos todos, reconhecer a revogação tácita do artigo 156 primeiro, mas os demais a gente vai precisar aguardar uma densificação da estrutura doutrinária acusatória e, claro, aguardar também os tribunais superiores. Então essa é a tendência, tá, pessoal?
de pontualmente existir divergências sobre revogações tácitas de dispositivos que indiquem, ainda que em caráter de excepcionalidade, a atuação probatória oficiosa por parte do juiz, ainda que complementar de maneira subsidiária e complementar no curso do processo, e também a atuação nessa linha de atuação nessa linha oficiosa na fase investigativa. Mas se cair amanhã na prova, vá e se afiance onde? Se afiance, claro, onde? Na letra da lei. Pedro, mas e se eu for questionado em provas dissertativas ou mesmo em provas orais? Aí você expõe as correntes que eu aqui apresentei e aí tenta, a partir da feição do concurso, se é da magistratura, se é do MP, se é delegado, se é de defensoria pública, modular a sua conclusão. Bacana? Tranquilo? Competência do juiz de garantias. Aqui, pessoal, a gente começa a estudar as competências do juiz de garantias estampadas lá no artigo 3º-B. Lembrando que esse dispositivo e os subsequentes encontram-se com sua aplicabilidade suspensa por 180 dias, mas com a constitucionalidade presumida e ratificada na decisão das ADIs 6298, 6299 e 6300. Diz o artigo 3º-B, e aqui uma advertência, eu não vou comentar todas as competências, tá? Eu destaquei algumas, porque senão a gente passaria um curso todinho só falando desse artigo 3º-B, já que tem muita coisa. Mas destacarei, sem dúvida alguma, as principais e mais polêmicas. O juiz de garantia, ele é responsável pelo controle de legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Então perceba, juiz de garantias, ele atua na fase investigativa, em especial naquilo que está abrangendo a cláusula de reserva de jurisdição sob a perspectiva de JJ Canotilho, o eminente constitucionalista português. E quais são essas atribuições? E quais são essas competências? Primeiro, na tela, receber comunicação imediata de prisão nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal, receber o APL, o auto de prisão em flagrante, o APF, desculpa, para controle de legalidade da prisão observado disposto no artigo 310, que vai ser estudado lá na nossa última aula, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que seja conduzida sua presença e a qualquer tempo. 4. Ser informado sobre instauração de qualquer investigação. Pessoal, por que eu destaquei isso? Quando a gente estudar o artigo 28 e a nova sistemática de arquivamento, que mudou bastante, vocês vão ver que o legislador, ele não previu que o Ministério Público, ao arquivar uma investigação, um procedimento investigatório, comunique à autoridade judiciária. Não está lá no 28. Mas a doutrina que vem se debruçando em comentar esse dispositivo aponta que há uma necessidade de interpretação sistematizada, contextualizada, e que essa necessidade é de rigor. Tá? Essa comunicação do arquivamento. Aqui, a título de exemplo, só para ilustrar o seu material, o Procurador da República, Vladimir Aras, um excelente professor do âmbito processual penal, da parte criminal, não obstante eu não concordar com absolutamente tudo que ele fala, respeito e tem uma inteligência de fato fora da média, acima da média, ele aponta também isso, dentre outros. Essa também é a minha opinião. Até porque, isso aí eu aprofundo lá no artigo 28, o que é que acontece? Se imagine que durante a investigação o juiz decretou uma medida cautelar. E essa medida cautelar está vigente. Se o Ministério Público determina o arquivamento da investigação, não comunica o juiz, é possível que a medida cautelar permaneça estabelecida. Afinal, o juiz não tem condição de tomar conhecimento oficioso sobre tudo. E vai que a defesa não comunica. Muito preocupante. Daí porque o Ministério Público, ao arquivar, deve também comunicar ao juiz para que ele dê baixa nas eventuais medidas cautelares de decisões deliberadas, decretadas, deferidas no bojo daquela investigação e debaixa formalmente aquele inquérito, aquele procedimento. Bacana?
Quinto, decidir sobre requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar. Perceba, é o juiz de garantias que vai analisar as medidas cautelares, os pedidos de meio de obtenção de prova, técnicas especiais de investigação e assim sucessivamente. Por quê? Porque ele, às vezes, inexoravelmente, precisa antecipar a análise de mérito, mas não vai se comprometer tanto psicologicamente, afinal, ele não poderá julgar a causa se eventualmente for proposta a ação penal. Sexto, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las, revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício contraditório em audiência pública e oral na forma do disposto no Código de Processo Penal e em legislação especial pertinente. Lá na última aula eu comento sobre isso. Decidir sobre requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Pessoal, no meu livro eu trago esse inciso 7º do artigo 3º-B como argumento de reforço na ideia da revogação tácita do artigo 156, inciso 1º, por nós já visto. Por quê? Porque perceba, aqui, quando o juiz de garantias teve as suas competências estampadas pelo legislador sobre a possibilidade relacionada à produção antecipada de prova considerada urgente ou as provas não repetíveis, o legislador botou decidir, mas não decretar de ofício. Quando eu decido, e o verbo decidir, a ideia da decisão, ela pressupõe uma prévia provocação. Então, a ideia aqui de reforço é que na nova legislação, especificamente ao tratar das provas urgentes e não repetíveis, não houve a previsão, ainda que excepcional, da decretação oficiosa por parte do magistrado, reforçando, repito, a ideia da revogação tácita no artigo 156, inciso 1º. Mas, claro, precisaremos aguardar o posicionamento jurisprudencial e doutrinário posteriormente à consolidação dessa nova lei. Inciso 8º, prorrogar o prazo de duração do inquérito estando investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade e observado disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo. Eu vou comentar isso aqui a pouquinho, então a gente pula. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração, prosseguimento, requisitar documentos, laudos, informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação, decidir sobre requerimentos de interceptação telefônica, fluxos de comunicações de sistema de informática telemática ou de formas de comunicação, afastamento de sigilo, tal. Vamos lá para o inciso 14. Decidir sobre o recebimento de denúncia ou queixa nos termos do artigo 399. Pessoal, presta atenção aqui comigo. Tem um ponto que eu ia trabalhar, mas eu já vou antecipar aqui, porque eu estava escrevendo anteontem sobre isso, atualizando o livro. De novo, hoje dia 17, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho até o próximo dia 23, 24 ou 25, melhor, 25, para entregar o arquivo definitivo do meu livro lá para a nossa editora, para correr aí para a gente conseguir lançar em fevereiro. E aí eu estou passando minhas madrugadas todas estudando e reescrevendo, tá puxado, a gente adoece, mas nasceu para isso, descansa depois. E aí o que acontece, pessoal? Tem uma polêmica, ou sempre houve uma polêmica, sobre o momento do recebimento da inicial acusatória. Eu estudo isso e a gente vai aprofundar tudo isso no nosso curso de processo penal com todos os aspectos polêmicos correntes. Por quê? Porque isso é passado, mas isso ainda é importante, cai de vez em quando em prova dissertativa, mas sobretudo em prova oral. E presta atenção qual é a polêmica. Se você lê aí o artigo 396 do Código, ele vai dizer basicamente que proposta a inicial acusatória, o juiz deve analisar se ele recebe ou não a acusação, certo? Bacana. Depois, recebendo, determinará a citação para cientificar, comunicar a existência de uma imputação ao acusado e chamá-lo para a apresentação de defesa. De acordo com o Código de Processo Penal, no procedimento comum, ordinário e sumário, se trata o quê? Da resposta escrita à acusação 396-A do CPP. Aí no 397, o juiz, ao receber essa resposta escrita à acusação, ele precisa analisar se o quê? Se vai ou não absolver sumariamente o acusado.
nas hipóteses do 397. E se ele entender que não é caso de absolvição sumária, aí o que é que acontece? O 399 diz, entendendo não ser caso de absolvição sumária, o juiz receberá a acusação e designará a audiência de instrução e julgamento. Aí você diz, Pedro, tá ficando louco, tá ficando velho, cheio de cabelo branco, não dorme, o filhinho de 11 meses não deixa dormir, pirou o cabeção. Quase tudo isso é verdade. Assim que eu tô ficando louco, tô ficando velho, não durmo, tudo isso é verdade. Mas não tô ficando louco não, pessoal, ao menos em relação a isso. De fato, há o que eu chamo de atecnia do legislador e podem ir se acostumando. O 396, ele fala em receber a denúncia ou não, ou rejeitá-la. E o 399 também fala, recebendo a denúncia. Oxe, mas ele não já tinha recebido? Aí o que é que acontece? A gente tem duas correntes, eu vou aprofundar isso no curso, porque não dá para a gente falar tudo aqui. Mas o fato é que tinha a corrente que se tornou minoritária, capitaneada, por exemplo, pelo professor Eugênio Pacelli, indicando que o recebimento deveria ser na fase do 396. A corrente capitaneada pelo professor Eugênio Pacelli, indicando que o recebimento deveria ser na fase do artigo 399, beleza? Posteriormente, a análise da absolvição sumária ou não. Só que o que prevaleceu inclusive no âmbito do poder legislativo, e a doutrina majoritária assim aponta, e a jurisprudência dos tribunais superiores também corrobora com esse entendimento, foi justamente que o marco de recebimento, e daí os seus reflexos, como por exemplo a interrupção da prescrição, ela se dá na fase do artigo 396. Até porque, são três argumentos, mas eu vou dar aquele que eu acho o principal. Até porque o artigo 363 do CPP, ele diz que o processo tem sua formação completada com a citação do acusado. Então guarda essa informação no coração. Tem a formação completada, o processo com a citação do acusado. A citação do acusado, ela se dá quando? A partir da fase do 396. Recebida a inicial acusatória, determinará a citação do réu. Se eu digo, presta atenção, que o recebimento da acusação é só no 399, eu estaria dizendo que a citação, e quem diz é o 363, que completa o processo, ela se materializaria antes da efetiva o quê? Do efetivo recebimento da acusação. Então seria, pessoal, um argumento um tanto esquizofrênico dizer que o processo é completado quando? Com a citação, mas ainda nesse momento não houve o recebimento da acusação, então não tem sentido. Tem outras polêmicas, repito, a gente vê isso direitinho no curso, mas esse é o entendimento que prevalece. A doutrina minoritária, por exemplo, sustentando o contrário. Só para a gente ilustrar, eu cito isso no livro e também nas aulas, é a questão do professor Eugênio Pacelli, é a questão do professor André Nicoliti, o próprio professor Paulo Rangel, quem está estudando aí para delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, é o examinador da banca de processo penal. Dentro do Supremo Tribunal Federal, de maneira extremamente minoritária, é o entendimento veiculado nos votos antigos, é verdade, do ministro Marco Aurélio, mas é entendimento minoritário. Certo, Pedro? Isso é minoritário porque você está falando. Preste atenção. Isso é minoritário, mas ainda é importante porque cai em prova. E há um esforço de revigoração dessa teoria, dessa tese, dessa corrente. Por quê? Porque quando o legislador, no artigo 3º-B, veio a falar sobre recebimento, ele fala aqui: decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399. Já há manifestações da doutrina tentando revigorar a tese e passar a indicar a fase do 399, e não mais aquela do 396, como um momento claro e efetivo para recebimento. Acho que não vai se sustentar, acho que não vai prevalecer, mas já fica aí antenado. Beleza? Certo, Pedro? Mas se for o 396, o que é que como a gente deve interpretar esse 399, esse inciso 14 aqui? O juiz de garantias, ele analisa o recebimento ou rejeição na fase do 396,
cita para a resposta escrita a acusação, analisa a resposta escrita à acusação e, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode, posteriormente, reconsiderar o recebimento se entender ausente algum dos itens delineados no artigo 395 do Código, ou pode decretar a absolvição sumária desta feita, calcado em uma ou mais hipóteses do artigo 397. Se não o fizer, ou seja, se não reconsiderar ou não o recebimento ou não absolver sumariamente, aí sim é que cessará a atuação, conforme a gente vai ver lá na frente, que essa é o último momento. A fase 399 é o último momento de atuação do juiz de garantias. Beleza? Tranquilo? Pedro, foi muito rápido tal. É porque esse é um curso rápido. Quando a gente vai estudando procedimento, e eu dediquei no livro, e vou dedicar isso no curso que vai ser gravado, a gente vai analisar com calma e de maneira mais aprofundada. Mas vamos lá. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito otorgado ao investigado ou seu defensor de acesso a todos. Os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Deferir o pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de prova. Decidir sobre a homologação do acordo de não persecução ou de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação, além de outras matérias de natureza similares descritas. Pessoal, eu vou fechar aqui o nosso encontro só com essa última observação, porque isso vai cair em prova. Eu até comentei lá nas minhas redes sociais. Isso aqui tem cara de prova e tem gente escrevendo de maneira equivocada. Porque eu vi dia desses um artigo dizendo: a partir da incidência do juiz de garantias, é ele o competente para a homologação de acordo de colaboração premiada. Cuidado, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Por quê? Porque o juiz de garantias, o responsável pela homologação do acordo de não persecução penal, estampado no artigo 28A, que a gente vai estudar aqui também nesse curso. Só que em relação ao acordo de colaboração premiada, eu preciso que você se lembre, em especial da Lei 13.850/2013, que ele pode ser realizado em 3 momentos. O primeiro, na fase investigativa. O segundo, durante o processo penal. E o terceiro, até mesmo depois do trânsito julgado, já na fase de execução penal. Ou seja, se a atuação do juiz de garantias, conforme a gente viu, ela se dá até a fase do 399, ou seja, até o recebimento da inicial acusatória, o que é que eu vou ter? Eu tenho a competência dele para homologar acordo de colaboração premiada, desde que apenas firmado durante a fase investigatória. Se der na fase judicial ou na fase de execução penal, não será ele. Ah, Pedro, mas se for o juiz da causa, compromete o sistema acusatório? Na minha visão, sim, mas a gente vai precisar aguardar qual é a solução. O fato é que, se te disserem que o juiz de garantias tem competência para homologar acordo de colaboração premiada feito durante a instrução processual penal, durante a fase judicial, isso é absolutamente equivocado. Por quê? Porque, conforme a gente viu, cessa a atividade dessa figura com o artigo 399, ou seja, antes do início da instrução. Espero que tenham gostado dessa primeira aula. Só vou tomar uma aguinha, um café, dar uns gritos ali, porque doido precisa disso, brincadeira, mas só lavar o rosto ali, porque não dormi muito bem à noite, e volto para gravar o nosso segundo encontro. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo encontro. Valeu!